Hoje vamos observar, como vimos no passado, no estudo passado, Deus tentando manter um povo avivado na terra, um povo na qual Ele pôde conduzir, mas é um povo que estava sempre vigiado pelas trevas, pelo mal, e especialmente por Satanás, sempre procurando uma maneira de distrair o povo de Deus, para que o plano, o projeto de Deus de salvar o homem não fosse completado, não fosse concluído. Hoje nós vamos observar que Satanás ele vai conseguir desviar por um tempo, não para sempre, mas por um tempo, a direção do povo de Deus. Nós vamos entrar numa jornada, onde vamos observar desde Abraão, e aí vamos ver, portanto, aí a questão de Jacó e Raquel. Então, observe, meus irmãos, porque é muito grande hoje, mas eu fiz um resumo bastante para a gente poder ter uma noção do quanto Deus procura manter o seu povo avivado na terra, e quanto mais Deus procura manter o seu povo, mais Satanás, ele cria tentativas para distrair o povo de Deus a não manter firme na fé. Então temos aqui as vidas preciosas que Deus guardou. Isso não significa dizer que eles não erraram, de que eles não cometeram pecados, mas que Deus preservou essas vidas, porque havia neles, dentro do seu coração, e pela presença de Deus, algo que nós chamamos de temor a Deus, respeito a Deus, fé. Deus viu nesses homens aqui. Aí temos Abraão e Sara. Deus promete fazer deles uma grande nação. Depois temos Isaac e Rebeca, 2 nações. Aqui foi um problema depois. Vamos observar bem direitinho essa questão de Isaac e Rebeca. Porque Satanás tentou com Abraão várias vezes desviar e impediu o plano de Deus. Como ele não teve sucesso, quase desviava, mas não conseguiu, ele tentou com Isaac e Rebeca. E Rebeca era materialista, idólatra, na verdade. A gente vai ver isso aqui ao longo do tempo. E temos, portanto, um problema aqui que é chamado de Esaú. Esaú, 12 príncipes e maus. Uma nação mau, que vai sair frutos desta geração aqui de mistura de povos. E aí temos Jacó e Raquel, que é parente de Rebeca, que também é outro problema, onde Satanás vai tentar, de todas as formas, tentar distrair e tirar. E nós sabemos que Raquel também não era aquela coisa, porque ela vivia sobre uma nação ou um povo que também era materialista, idólatra. Olha como é que vai acontecer as coisas. Então Satanás está sempre querendo, Deus está conduzindo o seu povo, mas Satanás está colocando algo para que o plano de salvação não desse certo, não fosse para frente. Então vamos ver aí, e de Jacó e Isaac, mas portanto as tribos ou o povo escolhido. Aí vem as 12 nações. Então Deus sabia que Satanás iria fazer tudo para desviar quem? Os escolhidos. Sabe que ele não sabe hoje? Sabe. Tanto que Tiago vai dizer que nós devemos sempre estar nos humilhando na potente mão de Deus. Mas resistindo quem? O diabo. As tentações, as provocações, aquelas facilidades que ele coloca diante da gente. Muito cuidado com isso, irmão. Não vai na vida de todo mundo. Todo mundo faz isso, mas o crente não faz. Todo mundo faz. Você viu agora, para você que não vai fazer isso. Somos nós, cristãos. Porque somos da luz. Somos o povo de Deus. Deus sabia disso. Tá? E qual era o propósito de Satanás? E Deus sabia qual era o propósito de Satanás, porque ele conhece. E o propósito de Satanás qual era? Desviar
para que o povo espiritual não tivesse sucesso em levar as pessoas aos pés de Deus e do seu Filho Jesus. Ou seja, ele já estava tentando de tal forma desviar o povo de Deus, para não adorar o Senhor. E ao mesmo tempo também desviar o povo de chegar até Cristo. E era o que ele queria, era impedir o nascimento de Jesus Cristo. Porque ele sabia que Cristo daria a vida por todos nós. E só um seria capaz de fazer, de ter poder para resgatar de volta o homem. Jesus. Ele queria que isso não acontecesse. Por isso que ele vai usar aqueles irmãos lá do passado, né? Tentando distrair a mente. Graças a Deus, naquele tempo não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha celular para distrair mais ainda que hoje nós temos. Olha o perigo que nós temos hoje. Uma tecnologia que é para o bem, mas está sendo utilizada para o mal. Problemazinho que distrai muitas vezes a mente do crente, né? Deus, ele já sabia que isso aconteceria um dia, mas Deus, ele tinha um plano, e aí nós vamos ver o quê? A presciência de Deus. E quando foi que Deus mostrou a sua presciência? Lá no Éden. Ainda no Éden. Quando Deus disse lá em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti. Quem é esse ti aqui? Não é a serpente? É o diabo. Então, porém inimizade entre ti e quem? A mulher. Que é a humanidade. Tá? Depois ele fala assim, entre a tua descendência, quem é a descendência de quem? A descendência do mal, da serpente. E aí ele disse, e o seu descendente, quem é o descendente? Jesus. Ou seja, entre o descendente de Satanás, a descendência do diabo, que será inimiga da igreja, ou da mulher, ou da humanidade, Deus vai levantar um descendente desta mulher, que enfrentará quem? O próprio diabo. Que nós não seríamos capazes de fazer isso. Então, na presciência de Deus, Deus já planejou isso antecipadamente para o homem, mostrando que ele, né, já estava no controle, mostrando para o homem que ele está no controle da história, mesmo que a gente pense que tudo vai dar mal, mas Deus já sabe qual é o melhor para nós da frente. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, este Jesus te ferirá a cabeça e tu, que é a serpente, né, lhe ferirá o quê? O calcanhar. Que na Idade Média a Igreja Católica colocou que é a Maria. E tem até uma santa aí, com a imagem que pisa na cabeça da serpente, né? Que é a igreja. Não é a igreja nem é Maria, é Jesus. Que vai pisar a serpente. E ela vai ferir o calcanhar de Jesus. E feriu, lá na cruz. Mas ele foi vitorioso sobre ela. O veneno de Satanás não foi suficiente para matar Jesus e continuar morto, né? Sarou, Deus o libertou. Aí vem, portanto, a presciência. Então, daqui Deus está dizendo para ele, não se preocupe, porque eu já sei o que há de acontecer e eu já tenho um remédio para isto. Ou seja, Deus sabe que você vai pecar, mas Ele já deu o remédio para o pecado. E qual é o remédio? Confessa. Abre a tampinha e diz assim, eu pequei, perdoa-me. Então Deus sabe disso, por isso que Ele já deu o remédio antecipadamente para nós. Pecamos e seremos, portanto, perdoados pelo Senhor, se confessarmos a Deus. A luta entre Deus e o diabo, irmãos, ele levou muito tempo até a volta de Cristo, até a vinda de Cristo. A luta para manter um povo alinhado com o Senhor, para manter um povo avivado, para manter um povo sob o domínio do Senhor, para manter um povo pelo qual Ele deu a sua lei, os seus mandamentos, para manter esse povo até Cristo, foi lutas e muitas lutas entre Deus e o diabo. Satanás estava mudando o homem do propósito inicial divino,
Romanos 14, 11, toda língua dará louvores a Deus. E era exatamente isso que Satanás estava tentando arrancar do coração do homem e tentou arrancar do coração de Jesus. Lá no deserto, quando ele disse, olha, se prostram diante de mim e adores, porque darei tudo isto a ti. E Jesus, com a palavra, mesmo debilitado com fome, como diz o texto, ele usou a palavra e disse que somente darás louvor a Deus. Ele disse, a teu Deus, que o criou Satanás, né? O anjo querubim, depois tornou-se, portanto, essa imagem, né, do mal. Em Gálatas 4:4, ele diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou quem? O seu Filho. Quando você vê essa palavra, plenitude dos tempos, e quando você começa a ler a história do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da ciência, do conhecimento linguístico, de toda a ciência, toda a física, você vai ver que Deus mudou no tempo certo, Jesus. Porque é onde estava aflorado todo o conhecimento que temos hoje, dos grandes pensadores, de toda a filosofia, da apologia, de tudo. Foi naquele período onde Jesus veio. E veio trazendo uma boa nova a todos aqueles homens. E todos aqueles que tinham um alto saber. Que coisa, né? Como Deus é poderoso, irmãos. E aqui Jesus mostra, olha, se toda língua dará louvor ao Senhor, por que não dá agora o louvor ao Senhor? Se o homem sabe que um dia ele vai se prostrar diante de Deus, por que ele não faz isso agora? Porque o diabo tenta mudar isto. Mas todo homem tem ciência, tem conhecimento de que um dia chegará o dia de que ele vai se dobrar diante de Jesus e vai confessar Jesus. Aí eu pergunto, por que não faz logo hoje? Por que não confessam agora? Porque o diabo tem cegado. Porque o diabo tem cegado as pessoas, tem tirado o avivamento. E a igreja de Cristo Jesus. Viu? O que a Bíblia nos ensina sobre a linhagem dos povos? Eu peguei isso para poder correr com os irmãos aqui. Então, a linhagem de Caim até o dilúvio, que é a linhagem dos homens ou dos pecadores. Então, essa linhagem foi destruída. Mas Satanás não foi destruído. Olha aí, ó. Aí temos a linhagem de Adão e Sete, que eram da linhagem dos filhos de Deus, ou a linhagem chamada linhagem espiritual. Era o povo que recomeçou a adorar o Senhor. É o povo que voltou a cultuar a Deus. Ou seja, não parou. Mesmo Satanás tendo o poder sobre a família de Caim, Deus levantou Sete para continuar o louvor e a adoração a Deus. E aí nós temos Moisés, orientado pelo Senhor, ele escreveu a linhagem de Sem até Abraão. Deus orientou a Moisés a fazer isso aqui. Disse Moisés, escreve a linhagem de Sem até Abraão, porque esta linhagem eu vou conservar. Está vendo aí? Como é bonita a história da Bíblia. Então, após a linhagem de Ismael, a Bíblia só tem interesse em seguir a linhagem do povo de Deus, o povo que ele queria que fosse espiritual. Pronto, nasceu Ismael, mas Deus se voltou unicamente para a linhagem do seu povo, a linhagem, porque daquela linhagem ali é que vai nascer o pastor dos pastores, né? Ou o supremo pastor chamado Jesus. O pastor de todas as ovelhas é o Senhor Jesus. E Deus vai cuidar dessa linhagem aqui.
Então, os povos que não se submeteram à vontade de Deus, mas serviram a Satanás, são apenas mencionados na Bíblia. Porém, as suas linhagens são totalmente o quê? Esquecidas. Ou seja, não há continuidade de pessoas. Porque não há interesse mais para Deus. Deus está focado na linhagem que Ele colocou os olhos e disse: vocês serão, portanto, o meu povo. Satanás fez de tudo. Mas Deus estava seguro com aquele povo ali, guardando e fazendo prosperar em meio a tantas outras coisas. Satanás desviou Jacó, você lembra? Desviou Jacó do caminho espiritual para o material. Olha o caso lá. Olha o negócio com Raquel. Ele foi direitinho para a casa de Labão, não foi? E Labão era materialista, egoísta, idólatra. E vai para uma família idólatra, onde bebe muito, há muitas festas, e aí você vai ver que a bagaceira que vai ter aí com o nosso irmão Jacó. Então ele tem se afastado, ele tem afastado a maioria dos crentes até hoje, do propósito sublime que Deus tem para as nossas vidas, ou suas vidas. Então, assim como Jacó, um homem da linhagem espiritual, Satanás foi até lá e materializou nele, para que ele olhasse para a riqueza, olhasse para o mundo material. Ele tem feito ao longo do tempo com muitos cristãos, desviado o foco da adoração a Deus para o materialismo. Por isso tem crentes se arrebentando aí dia e noite, de manhã, tarde, de noite, né? Buscando coisa aí e fazendo mais dívida, porque quanto mais tem, mais dívida faz. Aí não consegue ter paz, não consegue cultuar Deus, não consegue sentar no banco para ouvir a palavra do Senhor, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar porque está cansado demais, não raciocina direito, porque os pensamentos estão fluindo, estão lá não sei aonde. Por isso que Isaías vai dizer: este meu povo me louva de lábios. Porque Deus sentiu isso. Não havia sentimento. O povo estava lá, fazendo outras coisas e o pensamento estava lá não sei aonde. O irmão, está exatamente no dia de hoje. As pessoas estão no banco, o pensamento está lá não sei aonde. Porque Satanás tem afastado o coração do povo. Lembra de Jó? Tentou fazer isso com Jó, né? Lascou a vida de Jó. Mas Deus protegeu. Depois deu vitalidade e prosperidade a Jó. O pessoal pensa que a prosperidade que Deus deu para Jó foi assim: Deus mandou do céu um bocado de coisa. Não foi isso não. Deus tocou no coração dos seus parentes, que eram ricos. E os seus parentes, cada um deram uma quantidade de coisa para Jó. Jó ficou milionário. É um milagre de Deus. Deus fez ele prosperar, porque os seus parentes foram tocados por Deus, para que desse jumentos, camelos. Era a riqueza daquele tempo, lembra? Qual era a riqueza daquele tempo lá? Não era camelo? Não era o jumento? Não era as comidas? Era. E qual a riqueza de hoje? O ouro, o WhatsApp, né? O fone, né? Eu quero um telefone que eu possa assim, fala, ele fala sozinho, né? Onde está o coração do homem hoje? Nas riquezas, nos produtos que o mundo oferece. E Satanás sabe disso. Quanto mais sabe, mais ele vai criando coisa para extrair o povo de dó. Eu fiz um resumo para o irmão ter uma ideia aqui da vida de Jacó. Jacó, se você observar os vermelhos, dá uma bênção, né? Ó, Jacó nasceu em Gênesis 27. Aí adquiriu de Esaú o direito de primogenitura. Recebeu a bênção de Isaac. Fugiu de Esaú. O sonho e voto em Betel. Serviu por Raquel e Lia. 21 anos, né? 21 anos. Fez trato com Labão. Fugiu de Labão. Lutou em Peniel com o anjo.
reconciliou-se com Esaú, foi abençoado por Deus em Betel, desceu para o Egito, abençoou Efraim e Manassés, abençoou os seus próprios filhos, morreu e foi sepultado. Aí está toda a história de Jacó. A família de Abraão morava ainda em território aonde? Da Babilônia. Babilônia era a capital de Satanás. Rebeca, Jacó, Lia e Raquel têm histórico de impureza de fé em suas vidas. Isso atrapalhou o quê? O plano de Deus. Foi o que Raquel fez, irmãos, estão lembrados? Ela roubou os ídolos do próprio pai e sentou em cima. Ninguém ia tirar ela de cima porque estava grávida. E o pai jamais desconfiava que aquela mulher grávida, coitada, né? Aquele semblante de anjo ia roubar as coisas do pai. Então ela tinha o coração, uma fé impura. Tanto ela como Rebeca. Olha o problema aqui, né? E aí temos, por causa disso, Deus teve que usar pessoas imperfeitas na sua luta contra o diabo para a terra. Porque não havia uma pessoa reta na linhagem de Deus, que Deus estava preservando. Mas Deus, ao longo do tempo, Ele foi usando pessoas imperfeitas. Não usou o rei Dário, não usou outros reis, não usou pessoas, até o rei da Babilônia. Usou. Ele vai usando homens, pessoas ao longo do tempo, porque Ele olha para o seu povo e diz: o povo, vocês não querem nada não? Para ir, vem cá você. Levanta pessoas de fora. Porque quando o povo de Deus não faz, Deus levanta outro para fazer. E levanta até o ímpio para fazer a sua obra. O João Batista estava certo. Quando disse para aquele povo lá: desta pedra, Deus pode suscitar filho a Abraão. Estava certo. Então, quando o povo de Deus deixa fazer a sua obrigação, Deus levanta outros, porque a obra de Deus não para. Não para. Está vendo? Então, se você cruzar o braço, Deus vai levantar alguém lá fora, um incrédulo, até para dizimar na sua casa de oração, até para ofertar na sua casa de oração, para manter a casa do Senhor. E Deus olhou para a sua geração lá, que estava guardando para si uma geração espiritual. E estava com a sua fé impura. Lembra de Jesus quando falou com aquele centurião? Nunca vi fé tão grande como esta em Israel. Porque Israel estava com a fé impura. E aquele centurião romano chegou até Jesus. Diga uma palavra só, e meu filho, meu servo será curado. Que fé é esta? Que não tem no povo de Deus, mas tem lá fora. Olha, muitas vezes nós estamos nos enganando. Se nós não fizer a nossa fé produzir, meu irmão, Deus usará os ímpios para fazer a sua obra. A escolha da pessoa de Isaac. Deus mandou um anjo adiante para que, da esposa de Isaac, Deus mandou um anjo adiante para que não houvesse erro. Ok, foi bacana, não foi? Deus mandou o anjo foi, guardou o seu servo, o servo de Abraão, até lá, na terra de Labão. O servo pediu que, Abraão escolheu um servo temente a Deus. O servo pediu um sinal que lhe orientasse na escolha. Se eu dar um sinal, aquela que disser, eu irei, né? Só que o servo disse as coisas antes, e quem ouviu podia dizer, eu também vou, né? Esse Moisés bem direitinho vai dizer, Abraão, homem rico, tal, aí a Rebeca, homem rico. Observa o texto, eles vão observar que ela foi esperta, né? Mas Deus escolheu ela, certo? Então Rebeca aceitou de imediato casar-se com Isaac.
A Bíblia destaca o interesse de Labão quando ouviu da riqueza, porque ele era materialista, tanto ele como as filhas. Tá? Então, em Gênesis 24, 50, para Satanás isso era bom, porque ele sempre deseja estimular o materialismo entre os filhos de Deus. Porque quem está lá fora, está lá fora. Quem está dentro da igreja de Cristo, ele procura dentro da igreja. E vai esfriando a fé dos irmãos. Porque os irmãos estão em busca de coisas materiais. E Satanás vai abrindo os olhos para aquelas coisas materiais, igual fez lá no Éden. Ah, mas é gostosa, é maravilhosa, olha aqui é muito bom, tal. E as pessoas vão se envolvendo com isto, com o que o mundo está oferecendo. Eu estava falando esse dia lá com meu vizinho, com um amigo meu lá. Eu falei, no meu tempo nós estudávamos até sexta-feira. Nós tínhamos sábado e domingo de folga. Era 3 meses de férias. Janeiro, fevereiro, março. E aprendiam. Hoje as pessoas estudam até sábado e domingo e não aprendem. Nós tínhamos, levava o livro no braço, normal aqui, sem ser aquela sacola grande. Hoje eu levo dentro de um jacal, um monte de coisa, o livro. Cobrança, 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 e a criança vai e se mata depois, porque não consegue satisfazer o pai e a mãe na aprendizagem. E naquele tempo não tinha tanta cobrança assim. Tinha palmatória na época. Né? No colégio que fazia matemática, tinha palmatória. Errou, pá! Quem batia era o aluno, o outro aluno. Depois, amanhã eu te pegar, amanhã eu te pegar. Né? Aí a tabuada de 7, a tabuada de 5. Aí, pá, pegava ele lá depois. Por quê? Porque o diabo vai estimulando. Então, quando ele ouviu que Labão ficou admirado, opa, o homem é rico. A Rebeca disse, eu aceito, agora. Vamos? E foi, né? Mas, lembre-se, a presciência de Deus está aqui também. Deus sabia disso. Mas Deus permitiu que Isaac casasse com Rebeca. Porque Abraão pediu que fosse da linhagem da família dele. A mesma coisa acontece com Jacózinho, né? Da linhagem. Então, Rebeca era uma mulher da linhagem espiritual. E para dar certo, era para dar certo. Já se via sinais de materialismo na família de Deus. Então, desde aquele tempo lá, já via que o povo de Deus gostava muito de coisas materiais. Essas mulheres, tanto é que depois o profeta Amós, o profeta Obadiah, vai reclamar das mulheres, Zacarias reclama depois das mulheres de Israel. Como é que elas usavam? Elas usavam sinos nos braços e nas pernas. E onde passava, ela vai aquela zoadinha. Ali as filhas de Israel. Entendeu? Eram cheios de ouro, cheio de prata, cheio de coisas, sabe? E depois Deus, tirai de vós as vossas pratas e o vosso ouro, queimai todos eles. Porque era assim que elas faziam, né? Então Deus sabia disso. Então as coisas materiais neste mundo material tomaram o primeiro lugar na vida dos homens, e as necessidades espirituais elas foram postas de lado. Você pode observar hoje. Irmãos, eu vi às vezes falando, eu não vi, mas ela disse que para mim que um cara pagou não sei quantos milhões de reais para transformar o rosto. Por que não pegar esses 2 milhões de reais e fazer um benefício maior à sociedade? Aplicou para ele mesmo, que vai morrer amanhã ou depois. Veja o quanto o homem é vaidoso. 2 milhões de reais, meus irmãos, ajudariam uma favela que era muito grande aqui. Fazer um bem maior a muita gente. Mas ele fez para ele mesmo, mudar o rosto. Que coisa, né? Então, o viver para satisfazer os desejos do corpo, em detrimento das coisas espirituais, muda o coração e a atitude para com Deus. Ah, mas eu tenho minhas coisas para pagar. Mas eu tenho que chegar até o ponto tal.
Mas eu tenho, aí tudo é eu tenho, e Deus tem o quê na tua vida? Ah, mas quando sobrar um tempo eu vou para a igreja. Ah, meu irmão, tem muita gente aí achando que fazer devocionais só em casa tá beleza. Orações só em casa tá ótimo. Não tenho contato com meus irmãos. Não tenho contato com a igreja nenhuma. Está do jeito como o pessoal lá quer. Não? É assim mesmo. Então, Isaac amava Rebeca. Mas houve problema. Rebeca não era muito sensível às coisas espirituais, como Isaac. Talvez ele não ajudasse a ter experiências profundas com Deus. Ela também era estéril. Evidentemente, isto era para provar a fé do casal. Lembra o que aconteceu com Abraão? Sara chegou e disse, olha, minha serva. Isaac evitava isto. Não queria repetir o que o pai fez. Deus deu para ele uma mulher estéril. Assim como o pai teve. Mas Deus estava testando Isaac. E Deus sabia que ele não ia repetir o que o pai fez. Não ia cair naquela coisinha da face da H, ou pega não sei quem, a nossa serva. Isaac evitava, por isso que ele não ensinava a ela muitas coisas. Porque via nela coisas materiais. Isaac não queria ter a mesma experiência de seu pai quando atendeu o pedido de Sara para ter um filho com a criada. Ele orava muito para que Rebeca tivesse um filho. Ela ficou grávida e teve um sonho estranho. Ela consultou a Deus, que lhe revelou o nascimento dos primeiros gêmeos citados na Bíblia. Aí é que vê um negócio. Isaac espiritual, Rebeca materialista. Duas nações vão sair do coração do ventre dela. Um guerreiro, materialista, egoísta, não está nem aí para Deus. O outro, manso, caseiro, temente a Deus. Olha, dela nasce duas gerações. Olha o que vai acontecer. Deus sempre sabe o que vai acontecer. Mas o homem faz parte do que vai acontecer. Preste bem atenção nisso aqui. Deus sabe o que vai acontecer. E nós fazemos parte disso. Certo? Do que vai acontecer. Agora, o que é necessário tem que acontecer. Ou seja, o que Deus quer que aconteça, aconteça. O que é necessário vai acontecer. Agora, no processo do que vai acontecer, o homem tem em seu favor a liberdade de cooperar ou não para acontecer. Deus nos deu liberdade de escolha. O livre-arbítrio, você pode escolher ser isso ou ser aquilo. Mas vai acontecer algo. Você pode errar hoje. E Deus permitiu. Mas amanhã você acerta. Porque é o correto que Deus queria para você. Mas Ele permitiu tu errar. Porque foi a tua escolha. Mas o que é de Deus vai acontecer. Lembra do filho pródigo? Ele foi porque ele escolheu ir. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E ele voltou. Consertou-se com Deus. E Deus fez o seu propósito. Olha a questão aí. Então, o homem tem sua natureza corrompida e imperfeita. Porém, Deus planejou não destruí-lo apenas por isso. Não por minha imperfeição. Porque eu sou imperfeito. Deus ele não resolveu me destruir por causa da minha imperfeição.
nem destruiu nós por causa da nossa imperfeição, mas Ele conservou para que o plano dele pudesse acontecer em nossas vidas. Olha aí, ó. Deus, Ele preferiu que o homem se levantasse e fosse vitorioso contra Satanás e seu reino. Isto acontece na medida que o homem se apossa pela fé do poder vivificador que está em Cristo. Então Deus resolveu que o próprio homem pudesse se levantar e ser vitorioso contra Satanás. É isso que a gente vê lá. Ora, Elias era homem como nós. E não venceu? Ele era homem como... Hebreu fala isso. Ora, Elias era homem como nós. Ele errava também como nós. Mas ele foi vitorioso. Está vendo aí? Então vamos alegar por isso, porque Deus garante isso para nós, se nós fizermos as escolhas certas. Viu? Por que Satanás procura destruir os primogênitos? Por que ele ataca os primogênitos? Observe que ele vai sempre procurando atingir os primogênitos. Ele conseguiu destruir Caim, que matou Abel, porque os primogênitos são do Senhor, são consagrados a Deus. Porque os primogênitos devem assumir a liderança espiritual da família. O pai morre e o filho mais velho assume a riqueza do pai. Porque os primogênitos devem ser exemplo para os outros filhos. Deus tem isso. Jesus é o primogênito de todos. E é exemplo para todos nós, de fé, de bondade, misericórdia, né? De amor. Nós temos que olhar para Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Tá vendo? O qual Satanás tentou, mas não conseguiu derrubá-lo. Os outros primogênitos ele derrubou. Mas Cristo foi a vitória em nosso favor. Tá? Porque cai sobre ele a responsabilidade de cuidar, zelar pela vida espiritual de todos. É o filho mais velho que tem a responsabilidade de chegar e reunir a família para a oração e consagração da sua casa. Satanás sabia disso. Isso na ausência do papai. O papai morreu. O filho mais velho tem a responsabilidade sobre os outros. Ele deveria ser consagrado e dedicado a Deus. Lembra que Deus separa todos os primogênitos? É a primeira, é o primeiro. É a primícia. Um dos problemas da família de Isaac, a Bíblia revelou em Gênesis 25, 28. Isaac amava mais a Esaú, porque comia de sua caça. Mas Rebeca amava quem? Eita, que coisa aí, na família. Esse era um problema. Quem era o primogênito de todos eles aqui? Não era Esaú? O pai sabia disso, que ele deveria assumir a responsabilidade do lar, e não Jacó. Mas Deus é a sua presciência. Olha como Deus é bacana, Deus é bonito, viu? Olha, Deus na sua presciência já sabia de tudo. Que Jacó, que Esaú, não ligava para ele. Mas Jacó se interessava. Deus vai mostrando assim, olha, não é o homem que escolhe, sou eu que escolho. Mas Isaac escolheu Esaú. E Rebeca vai escolher amar Jacó. Esaú, grande caçador, não teve interesse em seus direitos, não ligava para as coisas espirituais, não se importava em ser líder de seu irmão, não levava a sério o ser consagrado a Deus, desprezou seu direito por uma refeição, casou-se com muitas mulheres, cananeias, egípcias, moabitas, e era materialista. Deus ia usar um homem desse. Depois foi chorar para Deus, né? Caiu com em terra por cima e disse, oh Senhor, me arrependo de tudo. Deus não arrependeu ainda. Está lá em Hebreus, né?
Diz que ele chorava diante de Deus pedindo perdão, e Deus disse, não vou lhe perdoar, porque você não está ainda arrependido. Estava com remorso, né? E Jacó, homem sossegado, caseiro, queria ser líder espiritual, tinha muito cuidado com os pais, se ligava no mundo espiritual, ele sabia o significado da primogenitura, ele sabia disso, tá? Era astuto nos negócios, gostava de levar vantagem nos negócios, e é abençoado pelo pai em lugar de seu irmão, traz divisão ao lar, perigo de morte rodeia a família de Isaac. Satanás estava em ação. Satanás estava no coração de Esaú já, e queria pegar Jacó. Ela queria pegar Jacó. Estou terminando, irmão. Está pertinho. Você vê que já falta uns 40 ainda. Então, mentiras fazia parte da família de Isaac e Rebeca. Opa, na família aí, ó. Quando teu filho chegar com qualquer coisa, não minta não, fala a verdade, tu vai apanhar assim mesmo. Ou se tu mentir, tu vai apanhar. E se falar a verdade, vai apanhar também. Então, não deixe seu filho crescer com mentira. Corte logo. E não minta também para ele não, porque vai saber depois. Não ensina a mentir e nem mentir para o seu filho. Porque se mentir, ele vai dizer, papai mentiu para mim. Certo? Então, Satanás estava por trás de tudo. Ele sempre quer planejar o nosso futuro para que o projeto de Deus em salvar o homem não dê certo. Tudo era o projeto de Deus. E que eles faziam tudo que Deus estava fazendo. Deus fazendo direita e ele fazendo esquerda, né? Derrubando tudo. Deus abençoa Jacó e lhe dá instruções. Aí vai, aquela bênção que era para Esaú, que é a primeira altura, né? Deus vai agora dar para Jacó e vai dar uma instrução para ele agora. Deus não mudaria o seu plano. Sua promessa a Abraão e Isaac seria cumprida, em Gênesis 28, 13 e 14. O que estava acontecendo com Jacó? Satanás estava influenciando todo o drama, Deus estava deixando acontecer, Satanás estava lá, Jacó é assim, tal, entendeu? E Deus estava deixando todo, porque Deus quer que o homem vença. Lembra disso? Está na nossa mão o direito de dizer sim ou não. É isso? Sim ou não? Tanto é que Jesus disse que a linguagem do crente tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é do maligno. Foi o maligno que influenciou você a dizer isso. Tá? Então Deus jamais iria destruir Satanás ali, para que o homem não tivesse uma luta justa, né? Então Deus quer que o homem vença o diabo. Tá? Assim como Cristo venceu. Então Deus estava deixando acontecer, Labão enganou Jacó, Jacó casa com Lia, olha o problema aqui, né? Jacó faz acordo com Labão por mais 7 anos, Jacó enriquece, Jacó foge de Labão, Raquel rouba os ídolos de seu pai, e Jacó é perseguido por Labão, Labão abençoa Jacó, e Jacó luta com o anjo, Jacó agora é chamado de Israel. Jacó se encontra com seu irmão e faz as pazes. E Jacó tem 12 filhos. Aí começa, portanto, aí a grande nação de Abraão. Deus, ele não desplaneja tudo para fazer outra coisa. O plano dele é esse, ele continua com o meu plano. Mesmo que algumas coisas dê errado, ele continua com o mesmo plano. Deus não é o homem, como diz a Bíblia, né? Então, o plano de Deus estabelecido novamente. Agora só na quarta-feira que vem. Que Deus nos abençoe.